Finalizando o tema, não esgotando, mas pelo menos finalizando algumas citações selecionadas da enorme quantidade que temos a respeito de juízes e julgamento no Talmud, mas como nós estamos trazendo aqui apenas algumas citações selecionadas. Então o Talmud nos diz no tratado Rosh Hashanah 26b, Ein ed naseh dayan, uma regra que uma testemunha não pode se tornar um juiz, não pode atuar como juiz. Ou mesmo um juiz nomeado, uma pessoa que ele é um juiz, ele atua sempre como juiz, mas se justamente ele testemunhou algo, talvez à primeira vista a gente poderia imaginar, bom, já que ele mesmo testemunhou e viu com os próprios olhos, então talvez ninguém melhor do que ele para atuar como juiz, porque ele tem todas as provas e evidências, porque ele próprio viu. Mas esse não é o critério da Torá, não é o que estabelece a lei talmúdica. Se diz que um juiz sempre deve entrar no julgamento de forma totalmente neutra, sem nenhuma tendência e inclinação para qualquer lado, para qualquer tipo de sentença, nem para inocentar, nem para condenar. Um juiz que ele próprio testemunhou um fato, ele não pode mais ser imparcial. Na sua mente, ele não tem a cabeça aberta para julgar favoravelmente ou o contrário. Ele já está com a sua opinião comprometida. Então, alguém que foi testemunha de algo não pode servir como juiz para aquele próprio fato. No tratado Sanhedrin 7b, diz o Talmud, Kol ha'ma'amid dayan she'eino hagun, todo aquele que nomeia ou participa da nomeação de um juiz que não é adequado. Às vezes a corrupção chegava até a nomeação de juízes no judiciário, mas nos alerta o Talmud, todo aquele que nomeia um juiz que não é apropriado, keilu notea asherah be'Israel. É considerado um pecado gravíssimo, como se ele estivesse plantando uma árvore de idolatria. Há uma proibição na Torá, haviam cultos idólatras, um culto pagão, de plantar belas árvores em jardins diante dos ídolos que eram cultuados para a idolatria. Por isso é proibido no Beit HaMikdash, no templo sagrado, era proibido ter árvores. Essas árvores que eram adoradas no culto idólatra são chamadas de Asherah. Então, aqui significa profanar o santuário, ou seja, colocar algo, um símbolo de Avodah Zarah, de idolatria, dentro do próprio santuário. Da mesma maneira, dizem os nossos sábios, alguém que, o judiciário aqui, o tribunal é algo sagrado, alguém que nomeia um juiz que não é compatível com essa função, que não é adequado, é como se estivesse plantando uma árvore de idolatria no pátio do santuário e com isso cometendo esse grave pecado. Nos diz também o Talmud em Sanhedrin 6b, Ein lo ledayan ela ma sheinav rod. O juiz só tem aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que os seus olhos estão vendo. Ou seja, um julgamento tem que ser feito com ponderação, tem que haver uma análise, tem que haver considerações, mas ele tem que ser baseado em provas, em evidências, e no final das contas, o juiz deve determinar a sentença de acordo com aquilo que ele está vendo diante dele, diante dos seus olhos. Às vezes há relatos ou há boatos, aquilo que disseram, aquilo que imaginaram, aquilo que a pessoa pode imaginar ou analisar, mas ele nos diz, na prática, para determinar a sentença, o juiz deve se basear naquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que ele está ele mesmo vendo. Ainda no Tratado Sanhedrin 8a, encontramos Azhara letzibur shetehe eimat dayan aleihen. Deve haver um respeito mútuo, deve haver, ou seja, a Torá nos alerta que todo o público deve saber respeitar e reverenciar o juiz. Os juízes devem ser pessoas respeitosas e respeitadas, e deve haver até uma reverência, como um temor de admiração por parte do povo para com o juiz, por
Por outro lado, do juiz se espera muita paciência e tolerância, que ele saiba ter paciência para lidar com o público, porque de fato não é fácil essa função de juiz e carregar essa grande responsabilidade. Então, ao juiz também se incumbia essa responsabilidade, se esperava dele que se munisse de toda a paciência para saber lidar com dignidade com todo o público. E, finalmente, no Tratado Shabbat 139a, nos diz o Talmud, Imraita dor, shetzarot rabot baot alav, se você estiver vendo uma geração que muitos sofrimentos, às vezes desgraças, tragédias, estão advindo a ela, a essa geração, muitas tsuras, muitos problemas estão acontecendo nessa geração, tse ubdok bedayane Israel. Vá verificar o que está acontecendo, o que está se passando, quem são os juízes de Israel. Aqui nós vemos o peso da importância dos juízes, da nomeação correta de pessoas apropriadas, etc., a tal ponto que se diz que se estão atuando nessa área tão sensível e delicada de juízo, de justiça, pessoas que não são apropriadas, Deus nos livre, isso pode estar acarretando tsarot, problemas e sofrimentos para a geração e para todo o povo.